jovem, e ele, um homem de guerra desde a sua mocidade. E Davi disse a Saul: o teu servo cuidava das ovelhas do seu pai, quando apareceu um leão e um urso, e tomou o cordeiro do rebanho. E eu saí atrás dele, e o feri, e o livrei da sua boca, e quando ele se levantou contra mim, eu o peguei pela barba, e o feri, e o matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso, e este, filisteu incircunciso, será como um deles, pois está desafiando os exércitos do Deus vivo. Eu vou ler novamente o versículo 33, que diz: E Saul disse a Davi: tu não estás apto para ir contra este filisteu e contra ele lutar, pois não passas de um jovem, e ele um homem de guerra desde a sua mocidade. Quando eu estava refletindo sobre esse texto, e o Espírito Santo me direcionou, ele mostrou alguns fatos. A gente sabe que Davi ele vence aquele gigante, a gente sabe que ele saiu vitorioso dessa luta, mas na primeira conversa que ele tem, ele é apontado por Saul, que é o rei, aquele que determinava as ordens do exército, que ele não tinha capacidade para enfrentar o gigante. O Saul ele está olhando para o rapaz e falando: cara, você é muito magro, você é muito pequeno, então não dá para você enfrentar o gigante. Só que Davi ele já estava sendo preparado há muito tempo antes para aquele gigante. Quando o gigante aparece com a oportunidade de Davi se casar com a filha do rei, não pagar mais impostos, se tornar um homem rico, Davi antes ele já tinha sido preparado por Deus. Só que para esse preparo ele teve que lidar com a possibilidade de não precisar lutar. Quando Davi ele fala: eu lá atrás eu já enfrentei um urso, eu já enfrentei um leão, pois quando eles vieram, roubaram uma ovelha do rebanho, eu fui atrás dele, ele tinha a possibilidade de falar assim: não, é um urso, não é um leão, não vou lutar contra ele, sou pequeno, tenho várias ovelhas para cuidar, só foi uma, deixa para lá, a vida que segue, a gente continua assim. Ele poderia chegar para o seu pai e falar: pai, hoje um leão apareceu, roubou uma ovelha do rebanho, e eu deixei ele fugir, guardei as outras 99, vamos dizer assim, e o senhor só perdeu uma. Um pai olharia para o filho e falaria: tudo bem, é melhor perder uma ovelha do que perder meu filho e todas as ovelhas do rebanho. Mas quando Davi ele vai atrás do leão, ele vai atrás do urso, ele está dizendo: eu não desisto, eu não me dou por vencido diante dos desafios que surgem para mim. Quando um desafio surge para a gente precisa decidir se nós iremos nos dar por vencido diante do ataque que está vindo, ou se a gente vai decidir lutar. Parece uma besteira, mas essa decisão agora vai determinar como a gente vai lidar com os gigantes que vão mudar a nossa história, que vão determinar se a gente vai ser uma pessoa de sucesso ou não. O leão de hoje, a pequena luta de hoje, ela determina como a gente vai se comportar com os gigantes da manhã. Os gigantes da manhã a gente não conhece, mas o leão de hoje a gente conhece. Quando o leão aparece, para mim e para você, nós temos uma escolha. Ou a gente fala: foi muito difícil recuar, ou a gente nos garantimos diante do Deus que nós servimos e vamos atrás desse ataque que nós temos. Como nós nos comportamos diante dos ataques que nós sofremos vai determinar como nós teremos sucesso ou não. O preparo de Deus ele se dá diante das principais lutas que nós enfrentamos hoje. Aleluia. O preparo de Deus se dá nas lutas que são pequenas para a gente, mas que vai mudar a nossa resiliência, que vai mudar o nosso caráter, que vai mudar a nossa determinação de enfrentar gigantes que para a gente é impossível vencer sozinho. Mas se nós tivermos um histórico de enfrentar um leão atrás, o urso lá atrás, o gigante ele não vai ser nada. Então, como nós nos damos diante dos ataques que nós sofremos, determina como nós iremos avançar no ataque do amanhã. Então Deus está falando para a gente: se vier um ataque, por menor que seja, não retroceda. Se vier um desafio, por menor que seja, não retroceda. Se você se deparar com alguma coisa que você não tem solução hoje, não escolha o caminho mais fácil. Confie em mim, porque eu sou o Deus que te sustenta, e vá para cima dos desafios que você tiver, sabendo que eu sou aquele que te garante. Os desafios que surgem para a gente hoje vão determinar como nós iremos ser vencedores no amanhã. Nós queremos lidar com algumas vitórias no amanhã, mas Deus está falando para a gente: eu já te coloquei diante de alguns desafios e você recuou. A palavra de Deus dá para a gente: não importa qual é o tamanho
dentro do desafio que a gente está. Não recue, porque se nós sabemos que o nosso Deus nos garante diante das batalhas que nós temos, nós não temos razão para recuar. Então não importa se é difícil ou não, a escolha que nós temos é olhar para Jesus e falar: eu não vou recuar diante das lutas que o Senhor colocar em minhas mãos. Davi está falando: hoje eu consigo enfrentar esse gigante, porque lá atrás eu enfrentei um urso. Eu tinha a escolha de falar: esse urso é muito para mim, mas eu optei por não abandonar a única coisa que eu tinha para fazer. Era cuidar das ovelhas do meu pai. Então, se essa era a única tarefa que eu tinha, eu iria executar ela com afinco. Davi, ele poderia voltar de uma batalha com o urso, com o leão, falando: pai, não deu certo. Um urso chegou, um leão chegou, pegou a ovelha, eu fui atrás dele, mas ele mesmo assim me enfrentou, ainda me feriu, mas eu estou aqui. Davi, ele poderia não recuperar a ovelha, mas ele estava dizendo: não importa o que aconteça, eu não vou retroceder diante dos desafios que surgem. Eu posso voltar diante do desafio ferido, magoado, entristecido, cambaleado, sem perspectiva de vencer. Eu posso não vencer, mas eu não vou deixar de enfrentar os desafios que vêm para mim. A gente olha às vezes por desafio e a gente pensa: não, mas é muito difícil, eu tentei uma vez, eu tentei duas vezes e não deu certo. A resposta da eternidade para a gente é: os desafios que surgem hoje são só um preparo para aquilo que eu quero dar para você no amanhã. E aquilo que Ele quer dar para a gente é muito maior do que os desafios que surgiram hoje. Mas se a gente recuar nesse desafio, nós não teremos capacidade, nós não teremos legalidade para lidar com a vitória que Ele tem para a gente. Então hoje, por mais difícil que seja, e às vezes é desafiador mesmo, o nosso emocional fala: cara, desiste disso daí, está muito difícil, você não precisa disso. Existe um caminho mais fácil, sempre é um caminho mais fácil, mas não quer dizer que o caminho mais fácil seja o caminho certo. O caminho fácil para Davi era falar: eu não preciso enfrentar um leão e um urso. Só que quando o gigante aparecesse para ele não teria um histórico para dizer: eu posso enfrentar esse gigante. Então, se Davi tivesse escolhido o caminho mais fácil lá atrás, quando ele encontrasse o propósito dele, que era o gigante, para ele ser um rei reconhecido em Israel como alguém que conseguiu vencer uma batalha que ninguém quis enfrentar, ele não teria um histórico para dizer para ele: você pode. Porque ele recuou de um gigante, de um leão e de um urso lá atrás. Então, o desafio de hoje não se compara com o desafio do amanhã. Mas se nós avançarmos hoje, o desafio de amanhã já está mais do que garantido em Cristo. Então, como nós nos deparamos diante dos ataques e como nós nos comportamos, vai determinar qual é o grau do nosso sucesso. O problema é que algumas pessoas ao nosso redor querem ter um sucesso sem precisar enfrentar o urso e o leão. Nós queremos conquistar a promessa do Senhor sem enfrentar o urso e o leão. Nós queremos que Deus ele age com providência sem que a gente tenha capacidade de enfrentar o urso e o leão. E a gente quer o sucesso de Deus sem que a gente enfrente o urso e o leão. A gente quer a garantia dele que a gente vai ser uma pessoa de sucesso, alguém que conquista, alguém reconhecido, mas nós não escolhemos vencer os ursos e os leões que Deus nos coloca no caminho. Então, como nós nos comportamos diante dos ataques vão determinar qual é o nosso nível de sucesso em Deus. Deus ele olha para mim e para você e ele fala: você é mais do que vencedor em mim. Só que quando nós nos deparamos com um desafio pequeno, nós escolhemos recuar. Deus ele olha para mim e para você dizendo: não retroceda nem um milímetro do caminho que eu te coloquei. Porque pode ser difícil, pode ser doloroso, pode ser desafiador, mas se eu te coloquei ali, se estabeleça neste local. Como hoje aparece para Gideão, o anjo aparece um homem valoroso, mas Gideão ele está no meio de uma confusão, tendo inimigos ao seu redor, fazendo o que ele não deveria fazer naquele local, mas ele precisava vencer a guerra que ele estava enfrentando. Então, era aquele local que ele tinha, então era naquele local que ele iria lutar. Gideão ele mostra pra gente que só é vitorioso em Cristo quem sabe lutar, quanto mais ninguém está querendo lutar. Quem luta num ambiente onde que é tudo propício para você desistir, mas é tanta força que há dentro de você que você diz: não importa o ambiente, não importa o local, não importa quem esteja comigo, eu sou um lutador em Cristo, então eu não vou deixar de lutar. É por isso que quando o anjo aparece para Gideão e fala: você é um homem valoroso. Não é porque ele era um homem diferenciado só pelas pessoas que estavam ao seu redor, é porque ele sabia que ele não poderia deixar de lutar enquanto Deus estivesse dando fôlego de vida para ele.
Então, enquanto Deus me der fôlego de vida, enquanto Deus te der fôlego de vida, não importa a circunstância, não importa onde que a gente esteja, se for preciso malhar trigo no lagar, a gente vai fazer isso, porque no tempo certo Deus ele vai aparecer para mim e para você. Ele vai dizer, eu percebi que lá atrás você não desistiu de lutar, lá atrás você não abandonou a palavra que eu tinha para você, lá atrás você não se preocupou quem estava ao teu lado, e você continuou lutando porque você tinha uma palavra da minha parte. Então, por conta disso, eu vou te fazer vencedor. Gideão, ele aponta para a gente, assim como Davi, que a vitória ela é resultado de quem continua lutando quando tudo diz para não lutar. Davi, ele estava lutando quando ninguém estava ao lado dele, porque os pais, os irmãos não estavam ao lado dele. Então Davi tinha tudo para inventar uma desculpa, mas ele tinha algo dentro dele dizendo, não importa o ataque que eu enfrente, eu não vou deixar de lutar. Parece pouco, mas essa determinação é o que nos garante nos desafios que a gente vê. Porque tem gente que enfrenta um desafio e fala, não posso. É um espírito de autocomiseração, não consigo, eu não tenho capacidade, eu não tenho estudo, eu não tenho amigos, eu não tenho dinheiro, eu não tenho riqueza, eu não tenho influência, não tenho ninguém para me ajudar, é um coitadismo absurdo. Mas quem tem dentro de si uma determinação de falar, não importa o que eu enfrente, eu vou vencer. Essa pessoa conquista porque dentro dela há um fogo incendiando ela, dizendo, você pode, você tem capacidade, avança, não desiste. Pode ter um desafio, você pode perder uma batalha, mas quem entende que continua lutando é um caminho, continuar lutando é um caminho para a vitória, essa pessoa em algum momento ela vai vencer, porque é impossível derrotar alguém que não desiste. Você pode derrotar alguém que desiste, mas alguém que não desiste é impossível. Porque bate nela de um lado, ela levanta do outro. Tira de uma parte, ela recupera de outra forma. Deus ele dá estratégias para essa pessoa vencer, porque ela está dizendo, Deus, enquanto o Senhor me der energia, eu não saio do ringue. Eu não saio da luta. Eu não abandono aquilo que o Senhor está dizendo. E é essa determinação que faz essa pessoa vencer. Ela diz, não importa quais sejam os desafios que eu enfrente, eu tenho uma promessa, eu não vou reduzir. É por isso que quando a gente olha para Jacó e Esaú, a gente percebe que Jacó é um vencedor desde o ventre. Porque desde o ventre ele luta com seu irmão, ele nasce agarrado no calcanhar do irmão, ele está dizendo, até o final eu luto. É por isso que quando Esaú ele vem depois de uma luta grandiosa, de uma caça grandiosa, ele chega morto de fome, e Jacó vai dizer, eu até te dou a comida que eu estou preparando, mas me venda a sua primogenitura. Esaú ele vai dizer, para que me serve isso? Eu estou cansado, quase morrendo. E Jacó ele compra a primogenitura, porque Esaú desistiu, por conta das lutas que ele tinha enfrentado lá atrás. Jacó, quando ele enfrenta um anjo do Senhor, o anjo do Senhor vai dizer para Jacó, você lutaste contra os homens e contra os anjos e prevaleceste. Mas Jacó, naquela luta, ele tinha medo de Esaú. Por que o anjo diz para Jacó que ele é alguém que lutou contra os homens e contra os anjos e prevaleceu? Porque o anjo está dizendo para ele, não importa qual seja a luta que você tinha enfrentado antes, todas as vezes você não desistiu. E é por conta disso que você continua avançando, e é por conta disso que você continua prevalecendo. A vitória só é garantida para nós quando a gente olha para Deus e fala, eu não vou desistir. É essa postura. É essa preparação que nos condiciona para aquilo que Deus ele tem para mim e para você. É essa determinação de olhar para as situações e falar, eu não retrocedo, eu não desisto, eu preciso de uma estratégia, porque se o Senhor me der uma estratégia eu venço, eu só preciso de uma força, eu só preciso de um recurso da tua parte, porque se o Senhor me der, se o Senhor colocar nas minhas mãos, eu prometo para o Senhor que eu não vou desistir. É essa escola que Deus ele traz para a gente. Deus ele nos prepara, Deus ele nos condiciona para a vitória, entregando para a gente desafios pequenos que vão moldar o nosso coração para a gente entender que a vitória é garantida mesmo, mas a escolha de continuar lutando ou não é nossa. Alguém pode olhar para mim e para você e falar, eu vou te dar 1 milhão. Se você não levantar de onde você está e se mobilizar para pegar 1 milhão, você não vai ter. Então não se trata de ter uma promessa ou ter alguém querendo dar, mas se trata do que você está fazendo para alcançar aquilo que te prometeram. Deus ele fala para mim e para você, você é vencedor, mas o que determina se nós iremos vencer com ele ou não, é aquilo que nós fazemos com ele.
Então, quando um desafio surgir, nós precisamos olhar para o desafio e falar: eu não vou deixar de lutar porque eu tenho uma promessa do meu Deus, e eu não vou deixar do ringue porque Ele me garante. Então, a preparação de Deus para nós são as pequenas batalhas que a gente enfrenta antes. É alguém olhar para mim, para você e falar: você não tem competência para isso, você não tem capacidade para isso, você não tem condições de enfrentar isso. Quando Davi ele entra naquele ambiente onde está o filisteu, o gigante, falando: tem alguém em Israel apto para lutar? E esse povo está ouvindo por um longo tempo isso daí. Ele olha e pergunta: o que o rei vai dar para quem se propuser a lutar contra essa pessoa? Ele observa que há uma recompensa para alguém que luta. Então é o seguinte: não há luta sem recompensa da parte do Senhor. Todas as vezes que aparece um gigante, há sempre uma recompensa esperando aquele que se prontifica a lutar. Aleluia. Então quem deixa de lutar também deixa de receber aquilo que o rei tinha estabelecido para quem lutasse, para alguém que vencesse aquilo ali. Todas as vezes que nós nos deparamos com um desafio e a gente recua, nós estamos dizendo para Deus: eu ignoro a promessa que o Senhor tem e a recompensa que o Senhor tem para aquele que lutar e vencer os tempos. Então, todas as vezes que aparece um desafio, aparece também uma conquista e uma recompensa para alguém que vence. A gente às vezes não tem aquilo que Deus ele quer que nos dá, porque nós nos deparamos com um desafio e ignoramos a recompensa que Ele tinha. Então, todas as vezes que aparece um desafio na sua vida, no seu dia, tenha certeza que há uma recompensa da eternidade para a gente quando a gente vencer. Existem mazelas dentro do nosso ser que nós precisamos mudar. Existem coisas dentro do nosso caráter que a gente precisa restabelecer. E isso só vai acontecer quando nós olharmos para o desafio que surgiu e a gente entrar no ringue e falar: eu vou mudar isso daqui. Porque se você mudar, se você alterar isso daí, Deus ele vai te dar recompensas da eternidade. Então tem gente que tem um desafio absurdo de falar e ser sincero todo o tempo, com cautela, com sabedoria, mas ser sincero. E quando essa pessoa ignora o desafio de ser sincera, ela também perde uma recompensa que a eternidade tinha para essa pessoa quando ela era sincera. Então, quando o rei aparece para ele falar: há uma recompensa, o rei também olha para ele e fala: você é um jovem, você não consegue fazer isso. Então há uma oposição diante de Davi, e ele olha para o rei e fala: eu posso ser jovem, mas eu consigo enfrentar esse desafio. Eu consigo enfrentar esse desafio que está na frente. Existem sempre oposições para os desafios que nós estamos enfrentando. Quando Jó está sendo provado ou afrontado por Satanás, os seus amigos se aproximam, os amigos mais chegados, com a melhor das intenções, e começam a falar para Jó: você fez algo para gerar a ira do Senhor diante de você. E Jó começa a trazer à memória tudo que ele fez, para dizer: não, eu tenho me mostrado sólido diante do Senhor. E essa situação não é resultado por algo de errado que eu fiz no ontem, é só mais um desafio que eu preciso vencer hoje. Então os nossos desafios vão trazer para a gente uma capacidade de uma conquista que Deus tem para nós, mas também traz oposição das pessoas que estão ao nosso lado. E essas oposições vão exigir da gente trazer à memória aquilo que nós enfrentamos no passado. Lembre-se que o que Davi ele traz para o rei, ele não falou para os seus irmãos, ele não falou para a sua família, ele tinha guardado com ele. Quando o rei se aproxima e fala: você é um jovem, e o filisteu ele é um guerreiro desde a sua mocidade, ele está dizendo para Davi: você não tem a expertise de guerra que esse cara tem. Você não tem o conhecimento, você não se formou na faculdade que ele se formou, você não enfrentou os desafios que ele enfrentou, você não lidou com as impossibilidades e com as guerras que ele enfrentou, você não tem o histórico de batalha que ele tem. Mas quando Davi ele vai falar com o rei, ele vai dizer: eu tenho uma conquista que ninguém sabe, eu tenho um histórico que nem a minha família sabe. Qual é o histórico? Eu enfrentei o urso e o leão lá atrás. Davi está ensinando para a gente que existem vitórias que nós iremos alcançar que ninguém precisa saber. Que nós não devemos nos vangloriar. Davi ele era humilhado dentro da sua casa, ele poderia olhar para os seus irmãos e falar: mas você não enfrentou o urso,
Você não enfrentou o leão, eu enfrentei. Você não é ninguém. Você não tem capacidade para isso. Eu estava lá com as ovelhinhas que você usou, mas lá com as ovelhinhas eu enfrentei o urso, eu enfrentei o leão. Ninguém sabia disso. Davi ele fala para a gente: não se vanglorie das suas pequenas vitórias. Existem vitórias que você vai precisar enfrentar e ninguém precisa saber. Porque no tempo certo você vai lançar isso. E isso vai ser uma evidência para que você tenha força e para que outras pessoas também reconheçam que você tem capacidade. Mas se você enfrentar esses desafios e você se vangloriar no tempo errado, quando você enfrentar os gigantes, talvez as pessoas que você contou lá atrás no tempo errado, essas pessoas vão pegar essa vitória e vão tirar a força que elas tinham sobre você. Se Davi ele falasse para os seus irmãos: eu enfrentei um urso e um leão lá atrás, quando Davi se apresentasse para os gigantes, os irmãos iriam poder falar para Davi: você está pensando que você acha que esse gigante aí é aquele urso que você enfrentou lá atrás? Você acha que esse gigante aí é aquele leão que você enfrentou lá atrás? Não é um animal selvagem que não tem capacidade de pensar. Esse gigante aí ele tem sabedoria na guerra. Não é a mesma coisa não, rapaz. Sai daqui. Essa vitória contada lá atrás poderia gerar dúvidas para Davi nesse gigante que ele enfrentou aqui. Então Deus está olhando para mim e para você: não se vanglorie no tempo errado. Há um tempo certo para conquistar algumas coisas e há um tempo certo para dizer o que você conquistou. Há um tempo certo para você contar as batalhas que você enfrentou e ninguém estava ao teu lado para saber as batalhas que você enfrentou. E nesse tempo certo, quando eu falar no teu coração, você vai ter certeza que eu estava contigo lá atrás e eu vou estar contigo aqui também. Então há vitórias que nós não podemos nos vangloriar. Davi está olhando para esse gigante e ele fala: eu enfrentei algumas batalhas lá atrás, e enfrentando essas batalhas lá atrás, eu tenho capacidade de enfrentar o gigante hoje. Deus ele nos prepara para a vitória, dizendo para a gente também quando nós podemos falar algo ou quando nós não precisamos falar. Quando nós compartilhamos algo com algumas pessoas que precisam saber e quando nós não devemos compartilhar coisas com alguém que não precisa saber. Quando Davi está diante do rei, o rei vai determinar se Davi ele pode enfrentar o gigante ou não. Mas quando Davi está diante dos seus irmãos, os seus irmãos não têm autoridade sobre Davi. Davi está dizendo para mim e para você: só se vanglorie com alguém que pode abrir portas que você não tem condições de abrir. Só se vanglorie com alguém que pode mudar uma situação que você não pode mudar. Se existe alguém ao seu lado que te afronta, que fala coisas que você não precisa ouvir, se essa pessoa não pode abrir uma porta que você precisa, não se vanglorie das suas vitórias, porque ele vai pegar a tua vitória e vai minimizar ela quando você precisar dela para te dar força para enfrentar o gigante. Davi está nos ensinando: existem pessoas que abrem portas, e essas pessoas que abrem portas, elas precisam saber das lutas que você enfrentou. Mas pessoas que não têm capacidade de abrir portas, essas pessoas não devem saber as vitórias que você enfrentou. Porque quem não consegue abrir porta para você, não vai reconhecer o valor de um leão que tinha para te preparar para aquilo que Deus tinha para te dar. Quem não consegue abrir portas para você, não vai reconhecer o quão importante foi para você sair vitorioso de um embate com o leão. Essa pessoa não vai reconhecer o quão é importante a preparação que Deus tem para você. Essa pessoa que não abre portas para você, ela não vai entender como Deus ele te prepara. Existem coisas que nós enfrentamos hoje que vão determinar como nós iremos nos comportar diante daquilo que Deus quer nos dar. E essas pessoas que não sabem o quanto nós abrimos mão, o quanto nós nos sacrificamos, o quanto nós choramos quando ninguém vê, essas pessoas que não têm a capacidade de abrir portas para a gente, essas pessoas não irão reconhecer o quão importante é chorar quando ninguém vê. Existem pessoas que, se você falar para elas o quanto que você chorou, elas vão falar para você: deixa de ser fraco, eu já enfrentei muito mais batalha que você está chorando por isso. Mas alguém que tem a capacidade de abrir portas, essa pessoa enfrentou batalhas que você também enfrentou. Saul ele pode abrir a capacidade ou dar legalidade para Davi entrar no ringue, porque ele também era um homem de guerra. Então quando Davi fala para Saul: eu enfrentei um urso e um leão lá atrás, Saul, que é um homem de guerra, ele sabe o quanto isso é difícil.
Porque Saul era um homem de batalha. Quem está no campo lutando com você, ou já lutou batalhas que você lutou e pode te ajudar, essa pessoa, ela vai entender e dar valor para o teu choro. Essa pessoa vai entender quando você chorou, quando alguém te abandonou lá atrás e você esperava que essa pessoa te ajudasse. Então alguém também que foi abandonado vai reconhecer como é doloroso ser abandonado. Então quem está lutando e tem a capacidade de abrir portas sabe a importância das nossas lutas. Mas quem não sabe o quanto é doloroso enfrentar as nossas dores, as nossas lutas, e essas pessoas não querem nos ajudar, elas vão minimizar as nossas lutas. Então Deus ele nos prepara também ensinando quando falar e quando não falar. Deus ele quer te entregar algo absurdo, Deus ele quer me entregar algo absurdo, mas isso só vai acontecer depois de enfrentarmos os ursos e os leões que surgirem para a gente. Então, quando o urso e o leão surgem para mim e para você, quando o urso e o leão surgir para você nessa semana, não retroceda. Não deixe de lutar. Se for necessário chorar por um tempo, chore. Se for necessário reclamar por um tempo, reclame. Mas não deixe de lutar por conta de um urso e um leão. Aleluia! Não deixe de lutar por conta de um desafio que aparecer. Não importa o desafio, eu tenho uma certeza de que eu continuarei lutando enquanto eu tiver força. Não importa os problemas que tem, eu continuarei de pé enquanto eu tiver força. Não importa quem vai estar ao lado, eu continuarei executando aquilo que eu tenho que executar. Constantemente eu irei avançar, porque o Senhor é aquele que está comigo. Então não importa o que aconteça, tenha certeza de quem está com você. Não importa o desafio que surja para você nessa semana, avance e faça o que você tem que fazer, porque no final você vai sair vitorioso. Só é vitorioso quem tem 3 princípios estabelecidos em seu dia a dia. Alguém que é constante, alguém que é consistente e alguém que é competente. Constante é alguém que faz o que deve fazer todos os dias. Consistente é aquela pessoa que faz bem feito todos os dias. Porque existe diferença entre ser constante e consistente. Constante é alguém que escova os dentes todo dia. Consistente é alguém que escova os dentes bem todos os dias. Alguém pode escovar o dente todo dia, mas um certo dia só dá uma passada no dente e não limpar nada. Essa pessoa não foi consistente. Ela foi constante, mas não consistente. Só é vitorioso alguém que é constante, consistente e competente naquilo que tem que fazer. Davi, ele está dizendo para mim e para você, Davi ele era constante, ele estava executando aquilo que o pai dele colocava na mão dele para fazer. Cuida das ovelhas, Davi estava cuidando das ovelhas. O rei precisa de alguém para tocar harpa, para tirar um espírito mau que som do rei. Davi estava lá tocando harpa, porque o rei precisava de alguém que tocasse harpa. Abandona a harpa, agora volta para casa. Davi era constante, Davi voltou para casa. Abandona aqui a tua tarefa e vai até os teus irmãos. Davi está dizendo, aquilo que coloca na minha mão para fazer, eu faço. Só que Davi, além de ser constante, ele era consistente. Cuida das ovelhas. Davi cuidava tão bem das ovelhas que não importava o desafio que surgisse para ele, ele executava o que ele tinha que executar com firmeza. Vai tocar harpa, Davi é um excelente músico. Vai para casa, leva comida para os seus irmãos. Davi leva comida para os seus irmãos. Davi ele era constante e consistente. Só que acima de tudo isso, ele era competente. Era um músico excelente. E quando ele precisava entrar no ringue para lutar, ele não desistia daquilo que colocavam ele para fazer. É por isso que quando ele enfrentou um gigante, ele saiu vitorioso. O nosso erro é que nós deixamos de ser constantes com aquilo que Deus coloca na minha mão e na tua mão para fazer. E quando nós somos constantes, nós não somos consistentes naquilo que Deus nos colocou para fazer. E quando nós decidimos ser consistentes, nós não somos competentes, porque nós não alcançamos o resultado que era proposto para a gente alcançar. Davi, ele está dizendo para mim e para você, nessa situação,
quer alcançar a vitória que Deus colocou para você, quer ser um rei estabelecido, porque Deus te chamou para liderar, para ser um rei, para ser alguém de sucesso, para ser alguém rico, para ser alguém reconhecido, para ser alguém que é reconhecido diante dos seus familiares. E entenda o seguinte: seja constante, seja consistente e seja competente. Então, os desafios que surgirem para você a partir desse tempo, seja alguém que não retroceda diante das lutas que você tem. Seja alguém que é constante, seja alguém que é consistente e seja alguém que é competente. Eu quero orar com você nessa noite. Se você puder, se coloque de pé. Está chegando o dia 8 de outubro, nosso evento que vai ser o Calvário. Continue orando, a gente precisa mudar esse ambiente. Algumas coisas já estão acontecendo, mas Deus precisa entrar na luta com a gente e a gente vai vencer. Hoje é dia 23, para a glória do Senhor, a gente conseguiu pagar o nosso aluguel, mas existem alguns outros desafios, porque nós iremos fazer o preparatório para cá. Então a gente precisa colocar um quadro, a gente precisa colocar um projetor, a gente precisa mudar o ambiente, colocar mais 2 ventiladores. Então há muita coisa que a gente precisa pagar ainda. Então ore por a gente. Deus, obrigado pela tua presença, obrigado por estar conosco. Obrigado porque o Senhor nos sustenta, obrigado porque o Senhor é aquele que nos guarda. Deus, nós iremos avançar em Ti, nós iremos conquistar em Ti. Nós sabemos que as lutas que surgem para a gente é só uma preparação para aquilo que o Senhor quer nos dar. E nós colocamos em nosso coração nessa noite que nós não iremos retroceder diante das lutas que o Senhor nos colocou. Todos os desafios que o Senhor colocar em nossa frente, nós iremos avançar, sabendo que o Senhor é aquele que nos garante diante das nossas guerras, diante das nossas lutas. Todos os adversários que surgirem em nossa frente, nós não deixaremos que ele nos afronte, nós iremos avançar, porque o Senhor é a nossa garantia de sucesso. Então Deus, coloca em nós um coração que é constante em tua presença, um coração que é consistente e um coração que é competente diante daquilo que o Senhor colocou em nossas mãos. Deus, diante dessas lutas que nós temos, nós confiamos em Ti. Nós não seremos vencedores pela nossa capacidade. Nós seremos vencedores porque o Senhor vai à nossa frente. Guarda o nosso coração nessa semana, guarda os nossos familiares. Deus, nos sustente em nome de Jesus. O nosso ofertório hoje vai ser diferente. Se você quiser ofertar, se você está nos assistindo, você sabe o nosso Pix. Você pode acessar o nosso site também, igrejamanuel.com.br/doaponte, e você pode ofertar por lá. Você que está aqui em volta, está ali ao lado. Você pega o envelope, envia a sua oferta, conforme Deus colocar no teu coração. E nos ajude para que a gente avance diante dos nossos desafios. Nós temos o desafio de ser uma igreja transparente e de fato ser uma igreja transparente. Todo membro pode acessar o site da igreja e tem um portal da transparência e ver o que foi gasto. A única coisa que não fica lá é o nome de quem ofertou o quê. Isso a gente não coloca para poder dar privacidade a quem ofertou, a quem entregou o dízimo. Mas todo o valor que entra, todo o valor que sai está lá. E com nota para que a pessoa possa conferir se de fato aquele valor está lá. E existem algumas notas que estão direcionadas com nota fiscal, e a pessoa pode pegar o QR Code do site que está lá e verificar se aquilo lá de fato foi comprado. Então nós somos uma igreja transparente, porque nós entendemos que a transparência faz parte de uma igreja que serve a Jesus Cristo. Nós não estamos aqui pelo valor que está, nós estamos aqui pelo propósito de ser uma igreja que anuncia Jesus Cristo e é culturalmente relevante. E isso só é possível fazer porque nós estamos juntos, comprometidos até financeiramente com essa obra. Então, se você quiser ofertar, acesse o site ou pega o link que está lá direto no Instagram. Você que está aqui, pega o envelope e faça a sua oferta conforme Deus colocar no teu coração. Estenda suas mãos se você